Você já parou para pensar se o físico de palco da categoria biquíni realmente representa saúde ou apenas uma aparência de saúde? Porque por trás daquele shape seco definido e aparentemente perfeito, pode estar acontecendo algo completamente diferente dentro do corpo da atleta. Metabolismo desacelerando, hormônios entrando em colapso e até perda de densidade óssea. Hoje a gente vai falar sobre algo que quase ninguém tem coragem de discutir no mundo do bodybuilding feminino. A preparação constante para competições da categoria biquíni é realmente sustentável para o corpo feminino? E aí, beleza, sou o personal Fábio Vilas Boas e nesse vídeo vamos analisar a ciência por trás do déficit calórico crônico, da supressão hormonal e dos impactos metabólicos de viver eternamente em preparação para campeonatos. Então, antes de mais nada, já clica no botão de hypar, se inscreve, deixa o like, porque isso ajuda muito o YouTube a recomendar esse conteúdo para mais pessoas. E se você busca suplementos de qualidade para melhorar seus resultados com segurança, visita o site da Max Titânio e usa o meu cupom MAX10 PersonalFábio para 10% de desconto, ou no site da Probiótica, use o cupom EUPRO para 15% de desconto de qualquer suplemento. Os links estão sempre nas descrições e comentários fixados. Agora fica comigo até o final, porque o que a ciência mostra sobre o impacto fisiológico das preparações constantes pode surpreender muita gente. Então vamos começar falando sobre a ilusão de saúde no biquíni moderno. Quando a gente olha para uma atleta da categoria biquíni no palco, a primeira impressão que vem é saúde, estética e condicionamento físico máximo. Mas, biologicamente falando, o físico de palco não representa um estado saudável, sustentável. Explico. Na verdade, muitos dos marcadores fisiológicos presentes em atletas em preparação são extremamente parecidos com marcadores clínicos de desnutrição energética. Um estudo publicado no International Journal Sports Nutrition and Exercise Metabolism analisou atletas de bodybuilding feminino durante a preparação e encontrou redução significativa da leptina, queda de hormônios tireoidianos, diminuição do metabolismo basal e alterações no ciclo menstrual. A leptina, que eu já falei em outros vídeos, por exemplo, é um hormônio produzido pelo tecido adiposo que sinaliza ao cérebro que o corpo tem energia suficiente. Quando o percentual de gordura corporal cai muito, a leptina despenca. E quando a leptina cai, o cérebro entende que o corpo está passando fome. Isso desencadeia um modo de economia metabólica, reduzindo o gasto energético e alterando hormônios. Traduzindo em linguagem simples para facilitar seu entendimento, o corpo começa a agir como se estivesse tentando sobreviver a uma escassez de alimento. E isso acontece justamente quando a atleta está tentando manter o físico mais seco possível. Outro ponto importante é que o padrão estético da categoria biquíni evoluiu muito nos últimos anos. Hoje as atletas apresentam mais condicionamento, mais definição, mais separação muscular, ou seja, o nível de gordura corporal exigido hoje é menor do que há 10 ou 15 anos atrás, e isso cria um fenômeno que vem sendo chamado dentro da indústria fitness de preparação eterna, ou seja, atletas que praticamente não entram mais em off-season real, elas ficam sempre entre dieta, mini-cutting e pré-contest. E isso pode gerar consequências fisiológicas importantes a longo prazo. Mas o verdadeiro impacto começa a aparecer quando olhamos para o metabolismo. E é exatamente isso que vamos analisar agora. Um dos fenômenos mais estudados na fisiologia da perda de gordura é a adaptação metabólica. A adaptação metabólica significa que o corpo reduz o gasto energético para se proteger contra a perda excessiva de peso. Em termos simples, quanto mais dietas restritivas as pessoas fazem, mais difícil fica para perder gordura nas próximas vezes. E isso acontece porque o organismo aprende a economizar energia. Um estudo clássico publicado no Obesity Journal, analisando participantes do reality show The Biggest Loser, mostrou que, mesmo após anos o programa, os participantes ainda apresentavam um metabolismo reduzido. Isso acontece porque o corpo ajusta vários sistemas fisiológicos, como diminuição do metabolismo basal,
redução da atividade da tireoide e diminuição da termogênese. Termogênese significa a produção de calor pelo corpo através do gasto energético, ou seja, o corpo literalmente começa a gastar menos energia para fazer as mesmas coisas. Agora imagina isso acontecendo repetidamente em atletas que fazem preparação após preparação. Outro ponto pouco discutido é que a restrição calórica prolongada também pode comprometer a hipertrofia muscular, mesmo com ingestões altas de proteínas. E isso acontece porque o crescimento muscular depende de um ambiente hormonal favorável. Eu explico. Entre os hormônios importantes para a hipertrofia estão IGF-1, testosterona, insulina e hormônio do crescimento. Quando o corpo permanece muito tempo em déficit calórico profundo, esses hormônios podem diminuir. Isso significa que, com o passar dos anos, alguns atletas podem permanecer com maior dificuldade para ganhar massa muscular, maior dificuldade em manter massa magra. Mas se o metabolismo já sofre com as preparações constantes, o sistema hormonal pode sofrer ainda mais. E aqui entramos em um dos pontos mais sérios desse tema. Segue no vídeo, mas antes garante a sua curtida para me ajudar e se inscreve. Então vamos falar de cascatas hormonais e saúde reprodutiva. Um dos fenômenos mais comuns em atletas de esportes estéticos é a amenorreia hipotalâmica. A amenorreia significa ausência de menstruação e hipotalâmica significa que o problema começa no cérebro, especificamente no hipotálamo. O hipotálamo é a região que regula vários hormônios do corpo. Quando o organismo detecta que não há energia suficiente disponível, ele reduz a liberação de um hormônio chamado GnRH. Esse hormônio controla o funcionamento do sistema reprodutivo. Quando o GnRH diminui, ocorre uma queda em dois hormônios importantes, LH e FSH. E isso pode interromper o ciclo menstrual. Infelizmente, em alguns ambientes competitivos, isso acabou sendo normalizado. Algumas atletas chegam a ouvir frases como: é normal perder o ciclo em preparação, mas biologicamente isso é um sinal de alerta, porque níveis baixos de estrogênio, um dos hormônios femininos principais, podem causar vários efeitos colaterais, como perda de densidade óssea, aumento do risco de osteopenia, maior risco de osteoporose no futuro. Um estudo publicado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism mostrou que mulheres atletas com amenorreia apresentam menor densidade mineral óssea comparadas a atletas com ciclo menstrual normal. Em termos simples, os ossos ficam mais frágeis. Além disso, algumas atletas recorrem à terapia de reposição hormonal para lidar com os sintomas hormonais. Mas é importante entender que reposição hormonal muitas vezes trata o sintoma e não a causa. Se a causa for baixa disponibilidade energética, o corpo ainda pode estar em estado de estresse fisiológico. E quando falamos em estresse fisiológico constante, não podemos ignorar o impacto psicológico. Uma das questões mais complexas dentro do fisiculturismo feminino moderno é a relação psicológica com o físico, porque o físico de palco é extremamente difícil de manter. Ele foi projetado para durar apenas algumas horas no dia da competição. Mas com o crescimento das redes sociais surgiu uma nova pressão, a pressão de estar pronta para fotos o ano inteiro. Isso cria um conflito psicológico, porque quando o atleta entra em off-season saudável, é normal ganhar gordura corporal, retenção, mudanças no shape. Mas muitas atletas relatam sentir desconforto psicológico ao se verem diferentes do físico de palco. Isso pode contribuir para quadros de dismorfia corporal, ansiedade alimentar, ciclos de restrição e compulsão. Outro fenômeno comum é o rebote pós-competição. Após semanas ou meses de dieta restritiva,
o corpo aumenta drasticamente os sinais de fome. Hormônios como a grelina, que estimula o apetite, aumentam. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Enquanto que hormônios de saciedade continuam lá embaixo. E isso pode levar a episódios de ingestão alimentar muito elevada após o campeonato. E isso não acontece por falta de disciplina, é fisiologia. O corpo está tentando restaurar reservas energéticas. Então surge a pergunta mais importante de todo o vídeo: se existem tantos riscos fisiológicos, será que existe uma forma mais saudável de competir? E aí, o que você acha? Felizmente, cada vez mais treinadores e pesquisadores da área da fisiologia do exercício estão discutindo estratégias para tornar o fisiculturismo feminino mais sustentável. Uma das estratégias mais defendidas hoje é a off-season prolongada e estruturada. Isso significa períodos mais longos focados em recuperação metabólica, recuperação hormonal e ganho gradual de massa muscular. Além disso, alguns especialistas defendem que atletas façam menos competições por ano, porque cada preparação é um estresse fisiológico significativo. Outra discussão importante envolve os critérios de julgamento das federações. Se o padrão exigir níveis extremos de condicionamento, os atletas naturalmente precisarão adotar estratégias cada vez mais agressivas. Mas se o padrão valorizar também saúde, aparência atlética natural, sustentabilidade física, isso pode ajudar a reduzir os extremos. Também já existem atletas profissionais defendendo abertamente períodos de recuperação maiores e mostrando que é possível ter sucesso competitivo sem viver eternamente em preparação. E isso pode ser um caminho importante para o futuro do esporte. Então a categoria biquíni é sustentável? A resposta é mais honesta, baseada na ciência, é que sim, ela pode ser, mas apenas se for conduzida com estratégias muito bem planejadas. Preparações constantes, déficits calóricos prolongados e ausência de off-seasons podem gerar consequências fisiológicas importantes, como adaptação metabólica, supressão hormonal, perda de densidade óssea e impactos psicológicos. Por isso, se você compete ou pensa em competir, o mais importante é ter acompanhamento profissional qualificado e pensar no esporte com visão de longo prazo. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o bodybuilding feminino está indo para um caminho mais saudável ou mais extremo? Comenta aqui embaixo porque eu realmente quero saber a sua visão. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor a ciência por trás do fisiculturismo feminino, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e hype esse vídeo que isso me ajuda, que você não faz ideia. Se quiser conteúdos exclusivos, entra na minha área de membros para ter acesso a conteúdos exclusivos por apenas R$ 1,99 por mês. Tá precisando de suplementação de qualidade para ajudar na sua dieta e no seu shape? Entra no site da Max Titânio e não esquece o cupom MAX10 Personal Fábio para ganhar 10% de desconto, ou no site da Probiótica, utilize o cupom Personal Fábio para ganhar um descontão de 15%. Os links estão sempre nas descrições e comentários fixados. Me segue também no Instagram, no TikTok, no Facebook, para você que gosta de vídeo curto direto no ponto. Muito obrigado por assistir até aqui, de coração. E agora clica em um dos vídeos que estão aparecendo na tela final, porque eu tenho certeza que eles vão te ajudar a evoluir ainda mais no seu conhecimento sobre treinamento e ciência do esporte. Nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus e até lá.